Fala galera, e aí, como vão? Como todos estão? Tudo bem com vocês? Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Então, a gente tá aqui, eu e a Bia. Primeiramente, a gente queria pedir desculpa pela demora em postar vídeo. Faz tempo que a gente não posta vídeo, mas é porque aconteceram algumas coisas aí durante os dias que tá fazendo tirar um pouquinho do nosso tempo e a gente não tá com tempo pra gravar um vídeo com qualidade, pra gravar um vídeo da forma que vocês merecem. Mas, a pedido de algumas pessoas aí, a gente veio através desse vídeo gravar mais um tema sobre relacionamento, né? E sobre casamento. Então esse vídeo ele é um vídeo especial por dois motivos. Primeiro motivo é que a gente tá fazendo 300 inscritos, então muito obrigada a todos vocês. Pra gente, cada um de vocês é realmente muito especial. E o segundo motivo especial é que nós estamos prestes a fazer um ano de casados. E a gente vai falar um pouquinho disso também pra vocês, como foi esse um ano de casado, como vem sendo esse um ano de casado, o que a gente aprendeu, o que a gente conviveu, as dificuldades, os problemas, as felicidades, alegrias. A gente vai compartilhar um pouquinho com vocês, né? Sim. Então vamos lá, você começa. Eu começo. Não, pera, eu vou fazer uma pergunta pontual pra você. Então vamos lá. O que mais te surpreendeu positivamente no casamento? O que mais me surpreendeu positivamente no casamento foi não ter tanta surpresa. Assim, eu tinha antes do casamento eu pensava, como vai ser? Ficava com aquele pensamento, coisa nova, vida nova, vou acabar com a minha liberdade, tipo, que eu tinha. E não, eu acho que o que mais me surpreendeu foi não ter surpresas, porque parecia que eu já era casado, assim, e mesmo a gente nem morando junto, nem tendo nem nada. Eu acho que isso foi o que mais me impactou e mais me fez surpresa. Foi uma coisa tão natural, tão espiritual falando, assim, que foi uma coisa que fluiu tranquilamente. Eu acho que isso foi o que mais foi surpresa, assim, pra mim. Mas agora é minha vez, né? E pra você? Responda também essa pergunta. Não, acho que eu concordo. Acho que pra mim também foi isso. Acho que assim, a gente casou na sexta, que aí foi a maior correria da vida. Sábado a gente dormiu muito. Domingo a gente foi viajar e eu já senti assim, que a gente era muito natural, sabe? Aquele sentimento que eu pensava antes, nossa, meu Deus, eu vou estar casada, como vai ser, não sei o quê. Não passei por isso, nem na lua de mel. Eu tava viajando com você como meu marido, mas também como meu noivo, como meu melhor amigo, sabe? Foi tão natural, assim. Depois a gente chegou em casa e eu já sentia que era minha casa. E tudo fluiu, assim. Um medo que eu tinha, por exemplo, era de dividir quarto, porque eu adoro o meu espaço. Eu assim. também tinha esse medo. Eu gosto muito do meu espaço. E eu achava que ia ser muito difícil dividir o quarto com alguém, porque eu nunca dividi. Mas também não, pra mim também não. Não vi problema nenhum de dividir Na verdade, eu sinto falta hoje quando eu vou dormir fora, quando eu tô em alguma coisa, ela também tá. Do meu lado da cama, mesmo que ele não esteja lá. Eu também. Então eu sinto falta hoje, é uma necessidade, parece. Não sei. E também o que me surpreendeu positivamente é que eu acho que Deus continua alinhando os nossos propósitos, sabe? Verdade. A gente se parece ainda mais hoje, assim. Muito. Eu me sinto um de verdade, sabe? Quando um tá bem, o outro tá bem. Quando um não tá bem, o outro não tá bem. E a gente pensa igual. E eu sinto que a gente é realmente um, assim. Então eu consigo ver aquele versículo mais palpável na nossa vida, sabe? Os dois se unirão e serão uma só carne. Então acho que foi isso que me surpreendeu. Legal. Agora, a minha vez de perguntar, a rodada de pergunta aí. Eu queria perguntar pra você. O que pra você foi a maior dificuldade no casamento? O que foi mais difícil no casamento pra você? Eu tava esperando essa pergunta. Tava esperando, já tava programando já. Casa. Casa é um desafio muito grande. Tem mulher que nasceu pra isso. Eu não nasci pra isso, gente. Não. Foi uma dificuldade muito grande. Antes de casar, eu planejei tanta coisa. Eu ficava olhando
esses canais no YouTube, sabe? Organize sem frescuras e aprenda a arrumar a sua casa e faça Ela- soluções Ela milagrosas. pesquisava no YouTube. Eu queria muito, sabe? Saber cuidar da casa. Mas aí, casei, gente, dá a preguiça da vida, sabe? Eu faço o mínimo necessário. Queria lavar todas as roupas na mão, hoje eu ponho tudo na máquina. Se manchar, fazer o quê? Então, acho que assim, a casa eu esperava que eu conseguiria cuidar mais. E aí eu vi que na rotina não dá. Acho que você não tem o dom pra isso, você não vai desenvolver esse dom no casamento, mesmo que você queira desenvolvê-lo no casamento. Eu, pelo menos, não consegui. Então, acho que esse é um dos desafios, assim, porque você. Quando eu já morava sozinha, por exemplo, mas assim, eu não tava com fome, eu comia uma bisnaguinha, sabe? Ou minhas roupas eu ia gerenciando do jeito que dá, mas quando você casa, você tem que fazer as coisas assim, sabe? Porque precisa ser feito, porque vocês vão ter que comer, ou vocês vão sair pra comer fora que tá tanto trabalho quanto, ou vocês vão cozinhar em casa. Então, eu acho que foi isso. Casa é um desafio grande. Legal. Mas ele me ajuda bastante. Não tô reclamando, Eu tento. não. Ele me ajuda muito. Ele cozinha, ele Eu tira tento. lixo, ele faz mercado. Eu odeio mercado, Eu você gosto. sabe, né? Eu Odeio gosto de fazer mercado, viu? Eu Nossa. gosto de passear no supermercado, Não, olhar, ele me ajuda muito, pesquisar, mesmo assim eu não dou conta. pesquisar preço, eu gosto. Isso aí eu gosto. Agora, pra você, a mesma coisa. Fala dificuldades, pode abrir o coração. Eu acho que a maior dificuldade minha, assim, eu acho que ainda é uma dificuldade é o cuidar, assim. Eu acho que pra mim foi um negócio muito... agora eu sou homem, como marido, eu tenho que cuidar muito mais do que eu cuidava antes. Eu acho que eu cuidava já antes, eu já tinha eu já fui desenvolvendo isso. Isso é uma dica pra quem tá pensando em casar, né? Opa, tá pensando em casar, tá namorando, já vai desenvolvendo isso em vocês, do cuidar da pessoa, do entender ela, entender o que faz mal, o que faz bem e buscar o cuidar, porque quando você casa a responsabilidade de cuidar é muito maior. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade, assim, e ainda é porque é um desespero e aí aquele sentimento de pai que todo mundo fala quando o filho tá doente, é a mesma coisa, eu acho, assim, quando a Bia tá doente, pra mim é uma coisa muito difícil, porque você fica meio que, você sente uma impotência, assim, de não saber o que fazer, às vezes dá um desespero, e aí você não sabe o que fazer, você quer cuidar, você quer fazer com que a pessoa fique boa. Então acho que isso ainda é uma dificuldade, mas eu acho que todo mundo passa, e eu acho que isso vai ser uma dificuldade para toda a vida, porque é aquele negócio, né? Se você não colocar a sua esperança e o cuidado nas mãos de Deus, eu acho que você vai ter uma dificuldade muito maior de tentar entender, de tentar colocar nas mãos de Deus. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, que eu aprendi também, falando do aprendizado, colocar as expectativas e o cuidado primeiramente nas mãos de Deus, porque quando você coloca o cuidado nas mãos de Deus, o cuidado de você vem naturalmente. Você sabe cuidar, Deus te capacita também para como você deve cuidar, como você deve fazer. Então acho que essa aí foi a maior dificuldade, ainda é o cuidar melhor, cada vez mais, dar o amor para a pessoa. Agora uma dica pra quem tá pensando em casar. Uma dica para quem tá pensando em casar. A primeira dica de sempre que eu falo é ora, né? Ora bastante aí. Vamos orar, vamos tentar buscar uma pessoa certa, sabe? Porque o momento de escolha é muito importante, assim. Quando você tá orando, provavelmente, com certeza, Deus vai te colocar a pessoa certa no seu caminho, e você vai saber que é a pessoa certa. Então, uma dica que eu dou, a primeira dica de todas, é orar para que Deus coloque a pessoa certa na tua vida, para que os gostos, eles não precisam ser iguais, mas um precisa entender o outro de uma maneira que flua. Os sonhos, os valores, Os né? sonhos, os valores, objetivos. os objetivos. Não quer dizer que os sonhos têm que ser iguais, não. Mas a partir do momento que... Tem que ser alinhados. Mas a partir do momento que você gosta de uma pessoa, a tendência é com que os sonhos eles sejam um.
e aquele sonho daquela pessoa vai se juntando ao da outra pessoa e eles acabam indo na mesma direção. Então, eu acho que isso é importante também, tá alinhado essas expectativas aí. Não sei o que você acha. Não concordo. Vou dar uma dica pros casados agora. Dá Você uma deu dica, pra quem tá pensando em casar. dá uma dica pros casados aí, quem tá casado, quem tá buscando. Quem já aí, está né? casado, então, a minha dica eu acho que tentem trabalhar nas dificuldades, nos conflitos. Primeiro, diante da presença de Deus, tudo que vocês tiverem de desafio, de dificuldade, de conflito, os dois, coloquem primeiramente na presença de Deus. Se vocês vão falar pra alguém que seja alguma referência espiritual pra vocês, levem pro pastor, levem pro líder da igreja de vocês, mas não fica procurando ajuda de pessoas de fora, às vezes, sabe? Até mesmo mãe, pai, amigo, pra resolver os problemas dos conflitos de vocês. Às Por vezes exemplo, é pior. a gente passou por um momento crítico, não faz muito tempo, de dificuldade na nossa família, lembra? Não foi entre nós, mas foi um momento em que nós passamos por o que eu diria que foi uma aprovação de Deus pra gente. Sim. E nós, ao invés de sair falando pra todo mundo, sabe? Falando, a gente pediu oração pra quem a gente considerava líder espiritual sobre a nossa vida e nós oramos, sabe? Muita gente acho que nem deve saber ainda do que aconteceu. Não. Então, Eu acho que não mesmo. E Deus fez, sabe? Ele faz. Então, assim, muitas vezes eu acho que as pessoas trazem conflitos por falar demais e pegar opinião aonde a opinião não tem valor. Então, fala só pra quem tem que falar, mas alinha vocês dois e levem pra quem tem que levar, que é Deus. E Ele vai ajudar vocês a resolverem, passarem por esse conflito com fé e com sabedoria. Concordo. E é engraçado falar, eu sempre falo isso, todas as vezes, quando as duas pessoas têm o mesmo propósito, né, de estar com Deus, de entender o propósito da salvação, né, que é o propósito principal das nossas vidas aí. Eu falo que o relacionamento cristão é muito importante dos dois estarem unidos e linkados a Deus, né, a um Deus único que é o nosso Deus. Porque aquilo, né, nem sempre a gente vai estar 100% na nossa vida. Tem coisas externas que tiram a gente do sério, que a gente vai chegar cansado do trabalho, que a gente vai chegar estressado, e um vai ter que ajudar o outro. Então eu acho que isso foi muito importante também no nosso relacionamento, porque muitas das vezes a Bia tá estressada, tá cansada e tá de TPM, que eu também, homens aprendam isso e vão aprender, que eu também aprendi, né? E é um negócio que acontece e você tem que entender. Mas enfim, isso aí é papo pra eu te falar aí nos outros vídeos e é tema bom aí que eu vou trazer também. Então eu acho que é aquele momento em que um tá ali pra ajudar o outro, um tá ali pra apoiar, um tá ali pra segurar a mão, puxar e falar acorda pra vida, porque às vezes a gente precisa disso. Então eu acho que isso é importante você ter também. Quando uma pessoa ela não é cristã e ela não divide os mesmos preceitos que você, né, o que você acredita, fica mais difícil, porque ela não vai trazer coisas da Bíblia, ela não vai trazer ensinamentos cristãos para você para tirar dali. Acho que ter os dois linkados no único propósito, que é o propósito de Deus, ter Deus com os dois guiando a vida dos dois, ajuda muito, porque um puxa o outro. Então isso vai fazer um crescimento espiritual. E a gente também, em um ano, eu falo que eu não sei você, mas eu te conheço e eu acredito também que eu cresci muito espiritualmente. Eu acho que ter uma parceira do teu lado, a Bia do meu lado, fez com que eu crescesse muito espiritualmente. Crescesse na palavra, crescesse buscando Deus mais. Claro, eu tenho que buscar muito mais, mas muito mais. Mas eu acho que o meu amadurecimento espiritual é nítido, assim. Eu vejo em mim o amadurecimento espiritual que eu tive. E isso foi muito pelo casamento. Acho que veio esse crescimento espiritual, tanto em mim quanto em você. Eu vejo um crescimento cada vez maior nas nossas vidas, na nossa família. O entender o propósito de Deus na nossa vida é mais claro, o que Deus está querendo falar com a gente. Às vezes a gente fica pegando e pensa,
nossa, o que Deus está querendo falar? E logo você vai percebendo como é o toque de Deus nas nossas vidas, cada detalhe que Ele cuida e a gente vem aprendendo, crescendo. Acho que isso foi bem importante o casamento e vem sendo assim. E se não tiver sendo, alguma coisa está errada, porque o casamento você tem que aprender espiritualmente falando. Você tem que aprender com Deus, você tem que aprender através da palavra. Se o casamento não te proporciona isso, tem alguma coisa errada. Talvez, então você tem que buscar mais a Deus. Amém. Pessoal, muito obrigada por assistir. Você falou muito, você tá quase pregando aqui. Faz tempo que eu não Eu falo. tô assim, fazendo assim, mas faz tempo que eu não gravo vídeo. Faz tempo que eu não gravo vídeo, então. Então. Pode falar agora. Tchau, pessoal. Agora ela vai falar. Tempo, não? Então agora vai dar tchau. Obrigada por assistirem esses vídeos. A gente ama muito vocês. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, por favor. Comenta aqui nos comentários quais outros tópicos vocês querem que a gente traga pra gente. E também se você gostou, se você é casado, se você não é casado, se você tem outras surpresas, outros desafios no seu casamento, deixa aqui o seu like pra gente. A gente não sabe pra que serve ainda o like, mas diz a lenda que é muito bom. E até a próxima. Tchau, tchau.